Santo! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Alegria do Amor Podcast, esse encontro especial onde falamos de vida fraterna, oração, caridade, uma conversa muito simples em torno da mesa. Meu nome é Thiago Bazei. Eu sou Iane Gino Bazei. Somos da Comunidade Católica em Adoração e hoje estamos com dois convidados especiais, porque a comunidade está completando 15 anos de comunidade, do primeiro discernimento, e nós estamos aqui com Ramon Formiga. Seja bem-vindo, Ramon. Obrigado. Que é cofundador histórico da Comunidade Católica em Adoração, nosso padrinho, que inclusive ele falou que não ia aparecer, que ia ficar só por trás das câmeras. Mas Bruno Maia está novamente aqui, porque também é cofundador histórico da Comunidade Católica em Adoração. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Muito bem, obrigado aí por estar me acolhendo novamente. A gente não sabe, mas Deus sabe das coisas, né? Então estou aqui. E escutá-lo nunca é demais, né? Bruno Maia nunca é demais. A gente sempre tem muito a aprender com ele. E hoje vamos aprender também com Ramon Formiga. Ramon, que é cofundador histórico da comunidade, é servo consagrado de aliança, casado com Maiara Gonçalves, pai de Samuel, pai de Dudinha. Isso. Tem uma historiazinha aí para nos contar. Então vamos começar, como a gente já esteve com o Bruno Maia no último episódio, vamos começar com Ramon. Ramon, meu querido, por favor, conte-nos sua história. Como é que começou? Como é que você foi criado? Foi criado em berço católico? Vocês sempre teve essa vivência? Conviveu na paróquia? Por favor, conte-nos sua história. Vamos lá, né? Eu posso dizer que fui criado em berço católico, mas se a gente for para o significado real disso, eu digo que não, porque meus pais se diziam católicos, né? Isso lá quando eu era novinho, né? Hoje eles Hoje eu sou velhinho. Eu digo isso porque é um senhor de idade. É um ancião. Eu digo isso porque hoje eles já têm uma visão diferente, certo? Do que realmente é ser católico. Mas quando eu era novo, né, mais novo, meus pais se diziam católicos, mas as lembranças que eu tenho, assim, era de que a gente não ia à missa com frequência, certo? Ia em eventos especiais. Exatamente. E isso já mostra um pouco, né, que realmente a ideia ali de ser católico não tá legal na cabeça. Enfim, mas, digamos assim, nasci em berço católico, sempre meus pais me passaram bons valores, então eu era uma criança boazinha, certo? Um menino do bem. É um menino do bem, um menino bonzinho. Mas ele até hoje. Mas eu não tinha uma experiência, não tinha vivido realmente uma experiência com Deus. Eu costumava rezar, porque meus pais sempre falavam: filho, antes de dormir, reze aí uma Ave Maria, um Pai Nosso e um Santo Anjo. Era assim que eu me comunicava com Deus, né? Não tinha uma intimidade de fato com Ele. E quando foi que eu comecei a me relacionar de maneira mais forte com Deus? A partir da minha crisma. Quando cheguei ali acho que eu tava no ensino médio, ali, 16, 17 anos. Eu morava do lado da paróquia de Auxílio dos Cristãos, então fiquei sabendo que ia ter crisma. Minha mãe, vamos, filho, né? Como uma boa católica de IBGE, Já tinha batizado, já tinha feito a primeira Eucaristia, faltava você a cumpre como coisas que são quase ritos de obrigatoriedade. Exato, da faixa etária, né? São coisas esperadas socialmente. Certo? Mas às vezes o sentido da coisa fica de lado. Mas enfim, ingressei na crisma sem nem saber direito o que era, mas lá eu realmente acabei me encontrando com Deus, sabe? Através até dos meus irmãos ali, formadores, certo? O jeito que eles passavam, sabe? A experiência deles com Deus, aquilo ali foi me transformando aos poucos. Eu sempre fui muito brincalhão e no começo eu até nem levava tanto a sério assim as coisas. Mas à medida que eu fui experimentando desse amor através dos meus formadores ali, de crisma, dos meus amigos ali que eu estava conhecendo, eu fui realmente mudando, né? E na crisma tem um momento especial, que é o retiro de fechamento, e aí nesse retiro, realmente, Deus
tocou muito meu coração e a partir dali coloquei na cabeça e internalizei também o desejo também de que as outras pessoas pudessem sentir esse amor que eu senti. E foi ali o meu pontapé dentro da igreja. Eu decidi, depois de me crismar, seguir como um catequista de crisma, né? A gente chamava de animador de crisma. Engajado na paróquia. E aí eu comecei a me engajar mais. E era exatamente na paróquia em que o diácono nosso pai fundador, Eduardo Henrique, se encontrava, né? Então foi ali, mais ou menos, né, nesse período, 2000, eu falei Não, datas? não falou eu falei idade. minha idade, né? Mas Vai, te entrega, ancião, vai. é ali 2006, mais ou menos, um pouquinho antes, 2005, 2006, que aí eu passo a realmente conhecer o diácono, né? E quanto tempo tu ficou nessa formação, dando essa formação? Como catequista. Eu fiquei um tempinho, tem que fazer as contas aí, mas assim... assim... Bom matemático, né? Não sei se você sabe muito matemática, né? Eu fiquei um tempinho, mas o que é que aconteceu? Eu tive outras experiências, em determinado momento eu trabalhei em EJC, né? A minha experiência inicial foi ali na Crisma, e eu me vinculei à Crisma, mas com o passar do tempo também tive contato com a EJC, gostava muito de participar, EJNS, né? Equipes de jovens de Nossa Senhora, enfim, fiz catecumenato, um bocado de coisa. E no momento em que Bruno falou um pouquinho da história também da comunidade, um pouquinho que se confunde com a história dele, eu acredito que ele falou no episódio passado. No episódio passado. Então, quando a gente se juntou para formar um grupo de música, não era nem um ministério, mas um grupo de música, para poder fazer um show de lançamento de um CD, né? E depois disso a gente decidiu continuar junto, e aí foi nascendo a comunidade em adoração. Nesse período eu ainda era catequista da Crisma, e aos poucos eu fui deixando, porque naturalmente, né? Porque o chamado foi sendo outro. E como é que foi esse chamado para te entrar nessa formação da música, né, para gravar esse CD? Como é que foi esse chamado? Tu participou da gravação do CD? Eu participei cantando. Eu não gravei, eu sou baterista, né, mas eu participei cantando. Mas Diácono te chamou, disse assim, ei menino, vem aqui, vamos... Foi, eu me lembro. Teve uma espiritualidade do EJC em que a bandinha da Crisma, que era o Chama Eterna, conduziu a parte musical. E aí nesse dia eu montei a bateria, estava tocando bateria, mas de modo bem particular pediram até para eu cantar. Eu me lembro a música, era Fosse Vitória, de Eliana Ribeiro. E em um momento eu estava tocando bateria e cantando. E Diego Chacon, nosso cofundador, ao final chegou para mim, caramba, bicho, tu tá tocando muito legal e cantando, cantasse massa. E aí surgiu o convite a partir daí. Nesse dia, eu fui convidado. Vamos... o diácono, né? Me chamou pra gravar a faixa 3 do nosso primeiro CD. O Menino da Música 3. Fiquei um bom tempo sendo chamado pelos amigos como Menino da Faixa 3. Que é a música Vamos Adorar. Sim. E depois dessa gravação, como é que foi a tua rotina no Ministério de Música, né? Como é que tu... Porque tu passou um tempo fora, né? Como é que foi essa... Não, nesse momento eu fui chamado para gravar uma música, né? E bem inseguro, eu continuo inseguro em muitas coisas, né? Mas naquela época era potencializado, inclusive, né? Foi realmente um desafio para mim gravar música, porque eu nem me enxergava, hoje eu nem me enxergo tanto, mas já tô começando a me convencer disso, né? Que Deus também me usa através do canto. Não somente ali tá tocando bateria. Eu conheço muita gente na comunidade que se sente muito tocado quando você canta, né? As pessoas, não sei se vocês recebem testemunhos assim. Oleiro da Minha Vida tem toda uma história aí. Mas não quero interromper não, vai, continue aí. Mas, enfim, eu era inseguro, foi um desafio muito grande. Cada música que eu gravei realmente foi bem desafiador para mim, e eu acho que Deus queria trabalhar alguma coisa específica em cada momento. Mas... gravei a música e depois surgiu o convite para realmente formar uma banda e fazer esse show de lançamento do primeiro CD,
certo? Então ali eu fui como um baterista. Aí já tava nos ensaios, tudo. Ensaiando, exatamente. Muitas pessoas passaram e... E é interessante você dizer assim, que era uma banda, porque realmente era o propósito. Era uma né? banda, não era um ministério. Era uma banda para ideia- um show. A ideia era, o show do lançamento foi 8 de dezembro de 2011, Isso. lá na comunidade Maná, dia de Nossa Senhora Imaculada Conceição, né? E aí, a ideia, eu cheguei depois No desse meio, contexto né? aí, mas eu tô falando isso não por ter participado do processo, mas porque sei que foi assim. A ideia era uma banda para tocar o que músicos profissionais tinham gravado no estúdio, que a gente pulou um pouquinho essa parte, mas o primeiro CD, que era Diácono Eduardo e Diego Chacon em adoração. Né? Então, a ideia do ministério em adoração surgiu após esse show de lançamento. Exato. Veio após, porque a ideia era só assim, queremos lançar o CD foi gravado com músicos contratados e a gente não vai contratar os músicos para lançar o CD. Então, reuniu-se algumas pessoas do contexto de igreja ali da paróquia e Exato. de conhecidos que tocavam, montou-se a banda e aí fez o show de lançamento. Isso mesmo. Interessante, né? E pós-show de lançamento foi no dia 8 de 8 de dezembro de dezembro. 2011. 8 de dezembro de 2011, 2011. Aí eu me lembro que depois disso, aí você já tá na história também, né? Eu cheguei um pouco antes, cheguei meses antes aí do dia do show mesmo, né? Mas aí, tu lembra do dia do show, a gente depois se Lembro confraternizou e... Você perguntou do dia do show, já foi pro depois. Eu me lembro do Do dia antes. mesmo, do dia da preparação pro show. Eu fui lá, você tava também, a gente Sim. foi lá montar as coisas e a gente não tinha uma grande estrutura, né? Então, alugou-se um som, a gente foi fazer o lançamento numa comunidade que já tinha costumeiramente um dia de adoração, que era um dia de adoração bem conhecido na O cidade. dia do show foi o dia de adoração Era uma lá na Maná. quinta-feira, exatamente. Foi muito especial mesmo. Foi aquele muito dia. especial. E a gente passou praticamente o dia lá. 8 de dezembro é feriado aqui em João Pessoa, então a gente não estava com outras atividades, trabalho, etc. Então a gente passou o dia dedicado a montar lá as coisas e eu tenho essa memória muito viva do diácono dando umas coordenadas do jeito dele, né? Assim, como a gente conhece ele, bem a cara dele mesmo, dando umas coordenadas para organizar uns voais, assim, Uma que era estética, né? vermelho e amarelo, tu lembra? Se eu não me engano, era vermelho e amarelo, assim, uns voais Aí assim tu por tá cima. querendo demais, né? Enfim, eu lembro aqui, eu fecho os olhos e lembro a montagem lá do altar, a bateria do lado direito, eram 3 cantores de um lado, 3 do outro e o altar no meio. memória fotográfica tá boa, né? Mais pra cá, assim, na direita de quem tá olhando pro altar, era a percussão, né? Tô acompanhando. Na época eu não tocava. Quer dizer, Bruno já tocava bateria, mas não percussão, era tocava o menino bateria no das ministério. congas Né? vermelhas. Menino das congas. E foi legal aquele dia, né? Eu era muito verdinho ainda, e eu lembro que o diácono pediu como eu cantava aquela música Vamos Adorar, que era exatamente a música utilizada quando o Santíssimo estava entrando, e o diácono que vinha com o Santíssimo. Então ele falava, Ramon, tu vai cantar a música, certo? Como eu vou estar lá com o Santíssimo, tu vai conduzindo. Eu, caramba, como se... Ele já botou uma Como menção, se além de dará cantar isso? a música, Parte, conduzir, né? Essa parte de conduzir, a gente Diácono. tinha experiência zero. Não, com o Bruno isso, né? Maia hoje, assim, caramba, eu admiro muito o meu irmão Bruno Maia, e eu digo isso sempre pra ele. Ele comunica Deus de um jeito muito fácil, né? E prega muito bem. Mas no começo, eu lembro de Bruno Maia inseguro, eu lembro da primeira pregação dele na Maná, porque eu peguei carona com ele, e ele partilhava comigo sobre a pregação e mostrava a insegurança dele. Tu lembra disso? Totalmente. Não, eu acho que no percurso de casa pra lá, eu preguei umas 2 vezes, eu acho. Pregou né? umas 2 vezes, passando Decorando tudo o dia, direitinho. né? Falar. Mas ainda naquela época, eu me identificava com o seu jeito de pregar e você transmitia Deus pra mim. Ainda naquela época, você inseguro, se sentindo ali, às vezes incapaz, sem jeito. Bendito seja Deus, Mas- né? Porque mas- se fosse depender do meu sentimento... E hoje, né, Bruno, a gente olha e, poxa... E tudo isso, assim, saindo um pouco da coisa cronológica mesmo, mas trazendo um olhar um pouco espiritual, né, desse processo. O que a gente ia vivendo ali era permeado de
primeiro, muita inconsciência de nossa parte. Assim, ninguém estava muito consciente do processo que estava sendo vivido. Acho que eu disse isso no primeiro episódio. A gente estava mais na ideia de... Estamos aqui, éramos jovens e cheio de tempo disponível, empolgados, né, em estar ali fazendo uma coisa, e o diácono conseguia, ele sempre teve esse poder de congregar a gente ali. Mas pouco a pouco ele ia com cada um fazendo com que a gente fosse se descobrindo naquilo que era o que estava acontecendo ali, né? Ele foi muito pedagógico com a gente, né? Isso é uma coisa assim muito marcante para mim, porque, por exemplo, isso que Ramon falou, da insegurança, ele falou aqui do meu caso, né? Mas de alguma forma todo mundo que estava ali no começo, para ir exercendo pouco a pouco aquilo que a gente estava sendo chamado a viver, porque voltando um pouquinho para a linha do tempo da coisa, a gente viveu esse lançamento do CD, depois o diácono fez o convite para a gente continuar como ministério em adoração agora, e aí começaram a aparecer algumas missões. Geralmente eram missões em encontros de jovens. Era paróquias, encontros de jovens. E adorações. Né? E nesse contexto, acho que houve aqui uma transição que o próprio diácono viveu em relação à ideia do que era mesmo aquele chamado para ele e para aquele grupo ali, porque ele já partilhou isso em outras oportunidades. Em algum momento ele achava que o chamado que ele estava recebendo ali era para ser um cantor católico, né? Gravar CD. Com certeza nosso pai não imaginava o rumo que essa história ia tomar, né? Porque, assim, eu conheço o diácono há mais tempo e eu lembro muito bem, em determinado momento eu cheguei a frequentar comunidades na cidade e eu lembro que ele falava, não, católico tem que ter vida paroquial aqui, esse negócio de comunidade não é muito legal não. Mordeu a língua. Exatamente, não é muito legal não. Olha, esse negócio de repouso, oração em línguas, cuidado, isso aí é coisa da sua cabeça. Eu já vi ele falar assim, se repousar aqui, eu levanto. Sabe? Então, realmente ele não imaginava. Foi um processo que aconteceu primeiramente nele. Né? Isso. E só voltando um pouquinho para aquele raciocínio que eu estava, então a gente estava em todo esse processo acontecendo aí, né? E é bonito porque vai se misturando com a história pessoal, né? Ramon começou contando a história pessoal, a gente já mudou aqui, já está falando da história do coletivo ali, mas uma coisa vai se misturando com a outra mesmo. E o processo que cada um foi vivendo, o diácono foi tendo a capacidade de ir conduzindo a gente pouco a pouco, porque ele sempre teve essa capacidade que eu associo muito a uma capacidade do próprio Deus, que é ver na gente não a limitação tão somente, mas já enxerga o potencial ali que talvez não esteja colocado em ato, né, vamos dizer assim. Sim. E ele vai motivando a gente para isso, né? Então eu lembro nesse primeiro show, ele botou o Ramon para conduzir. Eu lembro até o texto qual era. Adorar a Deus é reconhecê-lo como tal. A gente tinha um roteiro com os textos para cada momento. Isso. Veja, hoje quem vai acompanhar as adorações na comunidade, já escutei algumas partilhas nesse sentido, né? Sente ali uma sintonia da condução do diácono com o ministério. Às vezes é mais claro o caminho que ele está conduzindo, então escuta, ele pede a música de uma maneira ali mais explícita, mas outras vezes não. A própria condução, a gente já vai entendendo qual é o caminho de oração que ele está tomando. O momento que está se vivendo a unidade, ali, exatamente. A unidade, né? E isso foi uma coisa que foi nascendo, porque no começo o que tinha era coisa roteirizada, era tipo um script ali, né? Por conta da gente, né? Exato. A gente se sentia limitado. Essa é uma parte importante de se dizer. Por conta da gente, sim. Perfeito. Por conta da gente. E tinha os textinhos ali, né? O textinho que vai dizer, era impresso o roteiro, cada um tinha o seu, aí de vermelho ali, escrito o texto que a gente tinha que falar em cada momento da adoração. E né? se a gente olhar o vídeo, eu provavelmente devia estar me tremendo, mesmo com o texto. Não. Mesmo com o texto. É a imaturidade, né? Sim. A imaturidade daquele momento. Então, Diácono preparou vocês, né? Ele foi preparando. Ele formou mesmo. Ele A gente formou tudo vocês, né? verdinho. Ele formou vocês. Isso é muito lindo. Porque a gente vê até hoje ele fazendo isso.
né? E além dele fazer isso, eu pelo menos, a gente sente isso de vocês também com os membros mais novos da comunidade. Então vocês conseguiram captar isso dele. Isso é sensacional, porque a gente se sente acolhido e conduzido também. Esses dias eu estava até lendo o livro que você falou do Diácono Elias antes, né, da gente começar a gravação. Estava lendo um livro dele, né, que fala justamente da questão das novas comunidades, e ele fala exatamente isso. O quão importante é. A gente sabe que já está escrito, por exemplo, no nosso caso da Em Adoração, a nossa espiritualidade. Ela está escrita, ela tem todo um contexto material da graça de Deus que exala, assim, né, de dentro do coração do nosso fundador para nós. E eu compartilhava até com o Tiago hoje que quando a gente chega, por exemplo, na fase do Shema, né, no discipulado, que você vai novamente estudar a espiritualidade, provavelmente você já leu no mínimo umas 50 vezes aquela espiritualidade. Deveria, né? Deveria, né? Pelo menos isso. Mas quando, no caso agora, né, de Herta, que é a formadora da fase, ela vem lendo com a gente, é como se a gente estivesse bebendo do que ela bebeu lá no início. Sim. Então, assim, quando vocês falam pra gente, é como se vocês pegaram lá do diácono, receberam dele, o coração de vocês teve a transformação que é de cada um, e essa formação que vocês passam pra gente, chegam como se viesse um canal direto deles, sabe? E vai brotando, e vai jorrando, e vai se multiplicando. É muito bonito escutar isso. A dinâmica da fé cristã, a dinâmica da igreja, ela passa muito por essa dimensão. E aí, o diácono, com toda a sabedoria que ele tem, teve vida religiosa, etc., ele trouxe, e ele sempre bateu muito nessa tecla com a gente, né? Dessa coisa de a gente ser propagador dessa experiência que a gente viveu. Não deixar essa memória se perder, né? Não só uma memória do ponto de vista da sucessão de fatos, mas esse ponto que você está falando. A essência. O jeito de fazer as coisas, sabe? A intenção do coração, qual é o desejo que se tem para aquele momento, né? O nosso fundador, ele é muito criativo no seu jeito de ser, né? Assim, e criativo no sentido mais bonito da palavra criativo, né? Ele sempre faz com que momentos que teriam tudo para ser mais do mesmo não sejam mais do mesmo, né? E faz de um jeito tão espontâneo, porque às vezes também essa característica, se não for num bom equilíbrio, faz as coisas parecerem um pouco forçação de barra, mas com ele eu pelo menos nunca me senti assim, né? Sempre traz de um jeito espontâneo um novo que faz com que a gente não tenha a sensação de a coisa tá monótona, vamos dizer assim. É mais do mesmo, né? E isso sempre muito revestido, usando uma expressão que eu usei também no primeiro episódio, de uma mística, né? Sempre revestido de uma mística. Isso é muito bonito. E ele sempre bateu nessa tecla com a gente de sermos nós, né? Ele puxa muita rédea da gente, né? Até hoje, assim. E, apesar de eu saber também que isso é uma coisa que para ele não é tão natural. Ele não gosta de ter essa característica de ficar vindo pedir, vindo chamar. Ele conta muito também com a nossa espontaneidade e com a nossa liberdade de aderir às coisas, né? É uma característica muito forte dele. Mas, vez por outra, precisa dar uma puxadinha, que a gente é meio lerdo. Meio lento, às vezes, né? E aí ele vem com todo... Enfim, essa pedagogia que está presente ali desde o início, sabe? Ele foi realmente muito paciente, muito didático e acho que se não fosse isso, certamente a gente não teria... Não, se o fundador fosse eu, por exemplo, tinha dado errado. Aí, com certeza absoluta, tinha dado errado, né? Graças a Deus, o fundador é ele e a gente foi ali por graça, né? Acho que no começo do podcast fala os cofundadores históricos da comunidade estão aqui. Grande coisa. Piscam as luzes do podcast. Mas no final das contas, o que é, né? O cofundador histórico foi alguém que... do início, que chegou primeiro. Somos os 4 primeiros, né? Ramon é o decano, né? O ancião. Para dar mais formalidade, né? O decano do colégio dos cofundadores históricos. Você tá... Meu amigo! E se for perguntar, né, o que é que você fez para receber essa honraria, né? Eu só tava lá.
eu tava lá. Tava no lugar certo, na hora certa. Tava lá e eu não est- desistiu, né? Eu soube dar sim e também soube permanecer. Foi obediente ao sim, né? Porque Foi outros, obediente. outros também estavam ali Exato. e foram, né? Não permaneceram, né? Houve uma graça ali que nos envolveu, realmente. Pensa numa coisa que eu sou, é obediente. Assim, eu tento sempre escutar a voz de Deus, né? Eu sei que esse negócio chega a ser um pouco subjetivo para algumas pessoas, mas se a gente diz diariamente para Deus, Senhor, faça a sua vontade, me diga o que o Senhor quer, ele vai, mesmo que sutilmente, às vezes a gente nem percebe, mas ele vai conduzindo, ele vai fazendo a coisa acontecer. E a em adoração, para mim, né, eu tô aqui porque realmente eu acredito que é vontade de Deus, né? Que realmente fazer parte dessa obra é um chamado de Deus. Eu creio nisso. Durante o percurso, em determinados momentos, eu cheguei a ficar, caramba, é isso, persisto, e Deus ia mostrando, permanece, filho, seja fiel. Você ainda não sabe o que vai acontecer, mas permaneça. E eu digo que vale muito a pena, sabe? Eu olho pra trás, eu sei que mais na frente eu vou olhar de novo e vou dizer, caramba, vou me surpreender mais ainda. Mas eu já me surpreendi tanto olhando pra trás nesses 15 anos. E pra mim já valeu muito a pena ter dado sim lá atrás e ter permanecido até aqui. O meu desejo é alimentado diariamente, porque a gente precisa fazer isso. Alimentar diariamente essa decisão de permanecer. E eu Amor sei é que decisão, Amor é né? decisão. Amor é decisão, Eu né? pensei a mesma coisa. Deus tem muito para fazer ainda. Tem muito. Eis-me aqui. Bruno fala dessa questão do diácono, né? Entregando responsabilidades pra gente. E toda vez que ele me entrega alguma responsabilidade, no começo eu tinha muito medo. Eu falei dessa música Vamos Adorar, né? E a gente serviu em alguns EJCs, enfim, em adorações especificamente, muitas vezes. E por vezes o diácono falava, Ramon, vai. Na verdade, ele nem falava, vai, né? Ele já entrega o Porque comigo o que funciona bem é assim, um mês de antecedência. Ramon, lá na adoração daqui a um mês, eu vou te dar o microfone e você fala, tá bom? Beleza, aí eu ainda vou ficar inseguro, Vai ficar uns 30 dias inseguro assim, 30 dias tentando... é uma preparação, né? Exato. E enquanto o Ramon é assim, Exato. o diácono é zero assim. É zero assim. É. Então o diácono é como, né? Chegou lá na hora, não sei o que, tá lá sorridente, de repente, ele Vai não pregar. fala nada, ele só passa o microfone, entendeu? Até hoje, né? E aí, isso no começo, cara, mexia comigo. Eu não sou capaz, eu não sei o que fazer. Me sentia assim, mas ia, sabe? E Deus foi mostrando aos poucos que a cada responsabilidade que era entregue a mim, né, numa condução, num certo momento, ele ia trabalhando algo. E hoje eu tenho isso muito, muito firme em mim. Como eu falei, eu ainda tenho as minhas inseguranças, mas toda vez que o diácono chega e fala, filho, ó, tem uma missão aqui pra você. Eu sei que Deus está preparando algo, Ele quer me ensinar algo. Mesmo que seja uma missão assim, sei lá, administrativa. Ramon, assume aqui a tesouraria. Né? Eu já fui tesoureiro da Adoração no começo, né? Assume aqui a tesouraria. Você fala, isso aí vai acrescentar em que? Foi o primeiro tesoureiro, né? Foi o primeiro, nosso primeiro presidente aqui também. Eita, que a gente não sabia. E tu foi presidente, não sabia Foi sabia o que primeiro, teve essa... o primeiro representante administrativo da comunidade. Aham. Fui eu e Ramon era Uhum. tesoureiro. E até nisso, né? Deus tem algo a ensinar. Se a gente souber ser obediente e esperar o suficiente para compreender, a gente vai entender e vai falar, caramba, Deus, o Senhor foi demais. Naquela época eu não entendia nada, me senti inseguro, nem queria, mas eu fui e obrigado por me surpreender. Tá lá em Obrigado. Eclesiástico 39 e 39 seguintes. Todas as coisas serão achadas boas a seu tempo, né? Todas as coisas serão achadas boas a seu tempo. Deus foi te capacitando a cada momento da caminhada. E ainda continua, né? Continua Não, nos continua. capacitando Continua. todos os dias. Continua. Né? Inclusive, tá nos capacitando pro podcast também, né? Porque... Pra eu estar aqui, altamente, assim, é uma capacitação enorme, né, pra mim. E como é que foi essa... assumir a presidência, assumir a tesouraria, né? O Porque, financeiro... assim, quando se estruturou isso, então a comunidade já estava mais ou menos
Como é que se estruturou? Não, na verdade primeiro? estava bem no começo. Hoje existe, hoje a comunidade existe o conselho administrativo, Sim, o pastoral. hoje Hoje a comunidade hoje tem sua estrutura de governo bem estabelecida. Naquela época, eu me lembro que a gente sentou um dia, eu, tu, Terezinha, ali na primeira casa, e querendo estruturar tudo, já pensando em coisas pro futuro, e pensar em coisas bem, bem feitas, assim, a gente queria fazer isso, aquilo. E quando a gente chegava pro diácono, era só... Ô menino, né? Deixa de coisa, vamos seguir, vamos aprender vivendo. Foi. Isso aí ele teve muita... Acho que o que, pelo menos a mim, faltava muito esse entendimento de que com uma obra de Deus, né, com um carisma fundante como é o nosso, as coisas são passo a passo. E na minha cabeça tinha muito assim, vamos primeiro estruturar e a partir de uma estrutura já criada, já pensada, um desenho bonitinho. Um organograma, Não, um business Bruno plan, olhou não, pra um plano de Quando a gente se negócio. entendeu comunidade, Bruno começou a estudar, Foi. pesquisou, aí, eita, vamos ver, a gente precisa de um estatuto, aí olhou o Foi. estatuto de várias comunidades, olha, já montei um aqui, já chega com Não, as aí coisas. tem uma história As muito coisas interessante prontas. desse tempo, tem uma história muito interessante. De fato, isso aconteceu, né? Quando a gente começou a acolher dentro daquele contexto ali, e se a gente for pegar a cronologia, a gente já atropelou um bocado de anos aqui nessa história A culpa toda. é minha, mas... tá? Não, Me perdoe. enfim, mas se a gente for pensar nessa parte aí da fundação da comunidade, quando a gente já estava acolhendo essa inspiração de que não éramos só um ministério de música, né? E tem todo um processo aqui que é até interessante também, mas deixando ele um pouquinho de lado, quando isso aconteceu, que a gente disse assim, realmente isso aqui tomou uma forma de uma nova comunidade. Aí eu comprei congressos, né, palestras na internet, fui atrás de livro, né? Aí fui atrás do que a igreja falava sobre isso, fala dos papas, muita coisa que faz total sentido, é um conhecimento importante de se ter, mas que para aquele tempo da gente, eu absorvi de um jeito que eu queria antecipar o que eu já via de comunidades prontas e amadurecidas num grupo que estava apenas agora começando a discernir. E que poderia As até primeiras engessar coisas. as coisas, né? E certamente engessaria, né? Um episódio engraçado que eu me lembro é que eu cheguei a escrever um itinerário formativo nos primeiros anos ali. Escrevi, aí peguei um documento pontifício, acho que é o Christi Fidelis Light, um documento para os leigos, que tem um bocado de considerações. Peguei o Vida Consagrada, de João Paulo II, e aí li, enfim. Escrever uma versão em latim. Em latim não, foi em português mesmo. Aí escrevi ali com bastante coisa e trouxe para o diácono. Aí eu me lembro, lá na primeira casa, isso, a sala de atendimento dele, a gente subia a escada do lado direito assim, e ele estava lá, entrei, cheguei com a coisa tudo escrita ali, várias páginas, impresso. Aí disse, diácono, olha, eu falei, fiz um arrodeio bem bonito, e ele só olhando para mim assim, botei na mesa, ele olhou, folheou assim, passou a primeira página, a segunda, fez aquela leitura dinâmica. Devia estar rindo, né? Algumas coisas ele pausou, leu mais demoradamente assim, e disse, meu filho, olha, isso aqui tá lindo, mas é de outra comunidade. É de outra comunidade. Aí, na hora, eu murchei ali por dentro, e enfim. Mas ele teve toda uma... Como as coisas têm que ser, né? Jamais esse processo tem que ser vivido com... Se criar regras para se enquadrar dentro de uma regra. Não, a gente primeiro vê o que é que o Espírito Santo inspira e depois vem podando a inspiração para que ela vá ficando católica, vá ficando ali segundo a igreja, né? Porque toda a inspiração nesse contexto, inspirações particulares, ela corre o risco de se misturar um pouco com a nossa humanidade, com os nossos excessos, e aí vem
a sabedoria da Mãe Igreja para dar o seu norte através dos bispos, dos padres, e foi assim conosco, né? Foi assim, o processo que a gente viveu foi esse. Essa questão que vocês estavam relatando, assim, né? Que a gente vinha com muitas ideias e muitas vezes o diácono dava aquela brecada. Eu acho que todo mundo que entra na comunidade passa por isso. Porque assim, você sente, e você muitas vezes sente que, não, mas a gente deveria fazer assim, tinha que ser assim, porque tem que ser desse jeito, né? Aí você vai, leva, aí daqui a pouco faz, não é bem assim. E como isso nos ensina? Como essa didática, né, que o diácono teve com vocês e que vocês têm conosco também, como isso nos ensina e nos ajuda? Não só como em adoração, como em adoração, porque somos em adoração em qualquer realidade que Deus nos coloca, mas em todos os nossos ambientes, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na própria comunidade, né, nos nossos ministérios ali. Mas eu acho que todo mundo já passou por isso, passa por isso. Eu passei por isso e sofri com isso. Sofri com isso, porque eu venho da vida empresarial, né? Workaholic, trabalhava 18 horas por dia, plano de negócio, planejamento, estrutura, organograma, processo operacional padrão para tudo. E daí eu cheguei na comunidade, entrei em evento, entrei na Santa Clara, né? Então, tive hamburgueria, né? Tinha restaurante. Entrei na Santa Clara. Pô, vamos ajeitar os processos Santa Clara, que é a lanchonete da a Santa Clara é a lanchonete da Santa Clara, que tem um hambúrguer maravilhoso. Então, eu já tô fazendo propaganda aqui para quem Top vai na Santa Clara, na Comunidade Católica de Adoração, e vai na Santa Clara, tá? Comer um hambúrguer. Então, já é merchan aqui da Santa Clara, certo? Vai, nos ajude a obra comendo um hambúrguer, certo? Então, eu passei por isso. Por quê? Eu quis trazer a minha visão, a minha experiência empresarial para dentro da comunidade, e os coordenadores, eles tiveram uma sabedoria muito grande comigo, né? Tanto na Santa Clara quanto em eventos, que eu servi em eventos também, eles tiveram uma sabedoria muito grande de trazer, Thiago, calma, é por esse caminho, e o quanto isso me ajudou na minha vida pessoal e empresarial fora da comunidade, né? Do ambiente da comunidade ali. Mas gerindo minhas empresas, gerindo as mentorias, as consultorias, o quanto isso me ajudou, que é eu começar a rezar em cima das coisas que eu estava fazendo, pedir a Deus discernimento e não tomar decisões do meu impulso. Né? Isso é gratificante o que eu vivi, porém com dor. Né? Doeu passar por esse processo, porque Deus foi muito didático comigo. Inclusive, Monique Serrano, que é consagrada, né, que é coordenadora de eventos, ela disse assim, Thiago, Deus tem pressa contigo, por isso que ele está fazendo isso. Ele tem pressa. Senão, ele teria sido mais lento o teu processo. Então, o quanto isso foi importante. Eu acredito que vocês passaram por isso nesse determinado ponto, né? É importante também a gente entender que há um balanço, com certeza, né, em trazer... É útil o conhecimento profissional, é útil... a gente precisa se utilizar disso também dentro dos projetos de evangelização, Sim. das obras de Deus. Só que a diferença entra porque a condução ela não é tão somente baseada nas evidências humanas, nos números, porque a obra serve a um outro propósito que não apenas o financeiro, que seria o caso ali, em geral, de uma empresa, enfim. Sim, exato. Né? Então, e que é, inclusive, o propósito maior, né? Esse outro propósito. O outro propósito, ele está acima, né? Acima. E aí, é onde algumas pessoas, né? De repente, se você não tivesse tido pessoas ali ao seu redor que tivessem paciência com você, que fossem te trazendo pouco a pouco, você podia ter ali, esse pessoal aqui não está querendo fazer as coisas do jeito certo, não, vamos embora, né? E aí teria botado a perder uma vocação. Exatamente. Né? Por conta da pressa, por conta ali de talvez encontrar pessoas que não entendessem o seu momento e tivessem julgado você e meio que escanteado você ali do contexto do serviço. Como eu sei que isso pode acontecer, né? Estamos sujeitos a isso. E é uma coisa... Eu, particularmente, demorei a aprender e eu ficava, assim, doente com determinadas coisas que aconteciam. Então, eu já partilhei isso algumas vezes, que é a espontaneidade que precisa existir
dentro dos momentos, dos eventos, das coisas que a gente vai fazer, para que a gente dê espaço à criatividade do Espírito Santo. Uhum. E isso, olha, o nosso pai fundador, eu acho que ele tem mestrado e doutorado nisso. Pós-doc, pô. Pós-doc. Rapaz, Com certeza. eu ficava para morrer no início, assim. É porque você não gosta de improviso. Pronto, eu tinha muita dificuldade com isso. Eu também. Graças a Deus, foi algo que eu consegui absorver. É claro que existe um pouco o traço ali do temperamento, o jeito de ser, Uhum. mas que a gente pelo menos aprende a lidar com aquilo sem morrer, né? Sem Sem desabar ali se por deixar dentro, consumir, né? Exato, você acolhe, porque o grande problema quando você não acolhe isso com bons olhos é que isso vira ponto para você começar a criticar. E aí você critica, acha ruim, dissemina a ideia no coração Começa a de alimentar outro. uma coisa que vai te levar Você a começa sair a da alimentar, comunidade. esse diácono é muito inventivo, ele tá querendo aparecer, que é isso, que é aquilo, né? Mas quando na verdade, né? Tem uma fala do próprio Papa Francisco, né? Que fala sobre a gente ter cuidado para não engaiolar o Espírito Santo dentro das nossas fórmulas prontas, né? Há, claro, espaço para as fórmulas, para o rito, mas isso tem o seu lugar, né? E especialmente na expressão carismática, na espiritualidade carismática, a gente é revestido de uma espontaneidade que, se você olha de um olhar errado, pelo olhar negativo, vai parecer muitas vezes desorganização. É desorganizado, o pessoal não tem hora, não sei o quê. Eu pensava assim por dentro, né? Mas eu acolho hoje com, assim, a maior alegria o deixar com que as coisas vão se descortinando à medida que elas vão acontecendo, sem querer muita previsibilidade. A gente quer muito prever as coisas, porque a gente tende a querer ter o controle de tudo. Perfeito. E na nossa vida de empresa, a gente começa a prever o que pode dar errado, né? Os riscos. Mas se isso aqui não der certo, eu vou para qual caminho? E tu começa a montar cenários que não funcionam assim na nossa caminhada. A gente pode montar 500 cenários. Vai ser o 501 que a gente não montou. O medo do improviso geralmente está atrelado a esse medo das coisas darem errado, né? A gente quer prever tudo para também já pensar numa ação para cada coisa e deixar o negócio ali controlado. Como se fosse uma gerência de riscos, né? Assim, exatamente. Uma coisa, e que na dinâmica da espiritualidade, da vivência da fé, né? Da oração, claro, existe a necessidade de eu fazer ali o mínimo, pensar as coisas, organizar. Também o reino de Deus é um reino de ordem, mas precisamos deixar o espaço para que o Espírito Santo nos conduza ali no calor dos momentos, né? E isso, eu fui aprendendo isso a duras penas. Eu acredito, inclusive, que vocês, no início, sofreram bem mais, assim, todo mundo já passou por isso, ou passa por isso na comunidade. Talvez vocês tenham sido muito mais forte. Porque se hoje há a experiência de vocês e dos nossos outros irmãos mais antigos para nos conduzirem nessa caminhada, vocês tinham apenas o diácono. E talvez esse embate direto com ele doesse muito mais do que a gente, né, que passa pelos nossos irmãos. É como se ela fosse dando uma amortizada, né, uma suavizada. E o desafio também era maior porque a gente não tinha, assim, muita noção das coisas, né? A gente começou ali como um ministério, daqui a pouco foram aparecendo outras pessoas que não eram músicos, certo? Agora estou voltando na linha. Outras pessoas que não eram músicos eram chamadas, né? O Espírito suscitava no coração do diácono, chamava, venha, fica aqui perto da gente. Daqui a pouco começou a crescer o número de pessoas, nos reunimos na casa do diácono, daqui a pouco não cabe mais, precisamos de uma casa, blá, 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 né? A comunidade foi crescendo aos poucos e a gente já estava ali imerso nesse contexto e não enxergava um palmo na nossa frente. Então, esse tipo de coisa, essas preocupações surgiam naturalmente porque realmente a gente nem entendia direito o que estava acontecendo no presente. E aí, as pessoas que entram hoje na comunidade, elas já veem uma comunidade, de certa forma, estruturada. Então, é um desafio menor, muito menor. Realmente, para a gente que tá desde o início, o comecinho da comunidade não era coisa fácil. Não era coisa fácil. Falando do início da comunidade, teve a espiritualidade que o Diácono escreveu, né? E ele deixou guardada.
vocês ficaram sabendo como dessa espiritualidade? Qual foi o momento Tu lembra? que ele falou pra vocês dessa espiritualidade? Ramon chegou aqui dizendo assim, gente, eu não lembro disso, de ordem cronológica de nada, e não sei o quê. Aí tudo ele pergunta pra Bruno da dia, hora, data, o clima que estava acontecendo. Não, e ele fala que não lembra também. Não, né? é fato de acontecimento, né? Impressionante. É alguma coisa que aconteceu naquele momento. Eu estou impressionado comigo mesmo. Eu acho que tá vindo uma graça pra essa hora. aqui, Olha, porque Eu acho que é também... pantinho seu. Foi boa essa. Eu- Deu É isso. como é um reverso agora aqui. Virou o Exatamente. jogo, né? Virou o Meu jogo. Sim, eu lembro. Isso foi a gente, no contexto em que a gente tinha feito o show, começamos ali o Ministério de Música, estávamos servindo em algumas realidades, missões em paróquias, etc. Então, nesse contexto, nós passamos a nos reunir semanalmente. Reunião era para ensaio, mas pouco a pouco foi se transformando também numa reunião de oração. Oração, adoração, partilha da palavra, formação. E isso começou acontecendo na casa do diácono, né? Então, a gente começava se reunindo na garagem, depois fomos para o quintal, foram chegando mais pessoas, mas eu já estou um pouco mais na frente do que a pergunta, quando ele trouxe o texto para partilhar, né? A palavra fundante da comunidade está dentro do capítulo 4 do Evangelho de João, João 4:23, e se insere no contexto do diálogo de Jesus com a samaritana. E aí teve um desses encontros que era nas terças-feiras, a gente se encontrava nas terças e tínhamos a missão fixa lá na Maná nas quintas. E nas terças-feiras, acho que até um prenúncio, né? Porque hoje a adoração na comunidade é sempre nas terças. Nas terças-feiras a gente tinha esses encontros e em um dos encontros ele trouxe, né? E aí nós partilhamos ali. Não há assim uma memória viva de dizer assim, meu Deus, eu me lembro detalhes desse dia do que o diácono falou, não. Houve esse dia, né? Mas para a gente a coisa veio mais assim, pouco a pouco. Acho que já ali no contexto da primeira casa, quando veio a primeira versão da espiritualidade, foi que foi ficando mais claro para a gente, de fato, a correlação, né, da gente com esse evangelho. E aí hoje já é realmente mais uma coisa mais sedimentada. Mas foi numa reunião de terça-feira do Ministério da Adoração. Ou seja, a gente nem se via como comunidade, né? Não, realmente. Tu lembra desse dia, Ramon? É como eu estava falando para vocês aqui antes. Nessa época, eu trabalhava em outra cidade. E algumas memórias que eu tenho, às vezes nem são memórias reais, são memórias que foram passadas. São memórias espirituais. São memórias espirituais. Memórias afetivas. Eu não tenho certeza se eu estava nesse dia ou se, pelos irmãos falarem, né? De certa forma, eu consigo me colocar nesse dia, nesse lugar. Eu realmente não sei. Talvez Bruno saiba dizer. Não, Qual a memória dele? Ele fala, você estava, inclusive Com você usou tal roupa. Aí essa memória já não é a minha, essa memória já é a do diácono, já, que lembra a roupa que a gente estava, o lugar que a pessoa sentou. Eu não tenho a lembrança, não, de quem estava nessa reunião, não. E depois dessa reunião, como é que foi passar a espiritualidade para vocês? Ele deu uma formação da espiritualidade? Como é que foi essa... Isso aí já Isso foi mais na depois, primeira casa. quando a gente já estava se vendo como comunidade na primeira casa. Me lembro que a gente tinha formações contínuas, assim. Tinha formações, aí já eram nas quartas-feiras que a gente se encontrava. Tinha um momento de formação com ele, e aí houve uma sucessão de encontros que ele trouxe uns slides apresentando pra gente a primeira versão do texto da espiritualidade. Isso já tinha quantas pessoas nesse movimento, né? Da comunidade? Entre 40 e 50 pessoas. 40 e 50 pessoas já, nesse É. movimento, né? De formar comunidade, de Isso. trazer espiritualidade. A gente ficou nesse número até ali entre 30 e 40 pessoas ainda na casa do diácono. Foi quando a coisa realmente não cabia mais, e aí veio o contexto da comunidade e ter o seu próprio lugar, né? E aí Deus foi agindo, né? Porque a gente também não saiu buscando isso, né? A inspiração veio no coração do diácono no sentido de um apelo, assim, como se Deus estivesse apelando para ele.
vocês precisam de um espaço maior, né? Precisam de um lugar. E aí ele foi relutante no primeiro momento, mas em algum momento isso está contado no texto que conta a história da comunidade. Em algum momento ele disse: Senhor, se o senhor está me pedindo isso, então faça o seguinte, resolva. Tá pedindo, faça aí. Se eu O senhor quero não uma quer que eu abra casa, uma casa, então vou me fazer dê o quê? uma casa. E aí ele estava nas atividades paroquiais e numa adoração que tinha na paróquia na quinta-feira à tarde, que era uma adoração bem assim, o Contemplativa, Santíssimo né? Exposto, Eu praticamente lembro não disso. tinha música e ficava um silêncio ali, uma contemplação. Uma pessoa que estava lá, uma pessoa da paróquia, chegou para ele e disse: Diácono, Deus colocou no meu coração que o senhor conte 3 dias e a resposta vai chegar. E se sucedeu a essa oração, né, que ele colocou ali: Senhor, então, se o senhor quer a casa, me Ele dê a casa. entendeu, né? Ele entendeu o recado. E aí aquela palavra daquela pessoa que para ela não fazia sentido, para o diácono fez sentido. Deus foi muito didático aí, né? Foi. Ele quase desenhou para Ele é com a gente. Foi- Ele, rapaz, é impressionante mesmo. E aí, Quantos testemunhos, assim, fortes mesmo, porque isso para mim é um testemunho forte. muito. Você vê, de fato, Deus ali conduzindo. E quantos testemunhos a gente tem visto durante essa caminhada dentro da adoração. Hoje mesmo, eu senti novamente isso. Não vou partilhar aqui nesse momento, mas eu digo para vocês, hoje mesmo eu senti isso. Uma conversa ali com o pessoal do conselho. Caramba, ó, Deus está tomando as rédeas, está à frente de tudo, está conduzindo. Eu até falei, eu sinto como se a gente fosse um barco sendo guiado pela correnteza aí do Espírito. Realmente Deus está à frente. Ele tem pressa com essa obra e tem cuidado muito bem nela. Desculpa. E aí você Tá me pedindo perdeu. desculpa. porque- Porque você deve ter perdido a linha do raciocínio. Mas, bom, só para fechar, então, houve esse momento, e aí, 3 dias depois, o diácono estava no supermercado, e então, uma pessoa Ofereceu. colocou uma casa à disposição. E aí foi a primeira casa da comunidade. Vivemos excelentes momentos lá, momentos muito intensos. Inclusive o dia que chegaram lá, né? Eu sei uma história no muro aí que tiveram que pôr. Você quer contar essa aí? Tu Ó, tava eu lá? acho que eu não estava nesse Olha dia. aí. Não, Eu estava em Dário Jardim. Você sabe da história. De Márcia Jorge, né? Márcia Jorge, de quem de você também. Que do muro pra dentro, né? Só tinha mato, né? Ele não estava lá, mas ele sabe contar a história, né? Sabe, ele sabe. Não, mas como, tio? É melhor. Essa história é conhecida. Então, nesse dia, quando a gente recebeu a casa estava fechada há algum tempo, acho que anos talvez. Acho que sim. Estava depredada, tinham tirado telha, fio, parte de louça, tudo, tinham tirado. Portas, enfim. Tinham praticamente as paredes. E mato. E muito mato, sim. Realmente estava tomada de mato e lixo. E a casa estava sem portão, né? Tinham fechado com tijolos ali o lugar do portão. E o diácono levou uma escada. Então se colocou a escada. E a gente foi subindo, né? Acho que o diácono foi um dos primeiros a subir, ou o primeiro. E ele, muito desenrolado, e andando em cima do muro, e tranquilamente, como se estivesse andando assim numa mega passarela, um muro Bem de fininho. 1,5 palmo ali, e ele andando com toda desenvoltura. E eu, zero capacidade eu tenho de subir em cima de um muro desse jeito e sair andando assim, como ele estava. E, na época, né, Márcia Jorge, que hoje celibatária da comunidade, irmã Terezinha, ela também estava lá. E aí subimos junto no muro e ela ficou sentada, andando ali meio como caranguejo ali de lado. Eu também ali meio andando sentado, às vezes Acho que a gente tem me registro disso, levantava. né? Acho que tem fotos desse dia. Me Eu levantava ali nunca um vi essas, pouquinho. também nunca vi eu essas só fotos, conheço não. a lenda, mas eu nunca. E aí, no meio do mato tinha muita urtiga. Aí eu arrumei de descer do muro diante de uma urtiga bem grande. Pronto, aí caí, minha perna bateu na urtiga. Mas enfim, aí passou-se aquele momento ali, entramos na casa, fomos cuidar da casa,
Só que a gente não tinha dinheiro nenhum, né? Não tinha dinheiro nenhum, mas fomos na dinâmica de colocar o pé e Deus colocar o chão, né? Como sempre. Como sempre, né? Nesse contexto, a gente já tinha estruturado a personalidade jurídica da comunidade, tinha uma primeira versão ali de um estatuto, uma coisa, e eu fiquei com a parte administrativa. Nesse tempo eu ainda administrava o dinheiro, acho que Ramon estava, não sei se tu ainda estava em Belo Jardim nessa época, eu acho. E a gente foi fazendo algumas dívidas para conseguir fazer a casa Estava funcionar. administrando dívidas, então. Para conseguir fazer a casa funcionar. Porque o dinheiro que a gente tinha era um dinheiro muito pouco ali, que a gente usava para manter umas coisas pequenas do ministério mesmo. Lá tinha uns R$340. E se aperreava, né? Porque como ele não gosta de imprevisto, ele... Me aperreava e aperreava os outros, né? Foi aperrear o diácono, né? Porque a gente fez uma dívida de R$8.000 ali nas primeiras semanas e foi chegando o dia de pagar, o dinheiro não existia. Aí eu liguei para ele. Diácono, Como se dará, né? olhem, a gente tá aqui, tá acontecendo, né? O senhor é um homem de muita fé. Mas a gente tem R$8.000 para pagar. Aí ele se angustiou um pouco com isso. Diferente de mim, que foi pedir a ele foi rezar, né? Foi pedir a Deus. Foi pedir Foi pedir a quem pessoa pode resolver, certa. Como eu escutei dentro do contexto da história da Canção Nova, né? Nosso pai é rico, né? Nosso pai é rico, ele pode pagar. Então, o diácono foi pedir a Deus e veio a inspiração de a gente fazer um momento de adoração ali naquela casa. Não tinha energia, não tinha estrutura nenhuma. Eu não estava. Tu não estava, né? Não estava. Isso tu lembra, né? Isso eu lembro que eu não estava. Mas eu me sinto como se Se estivesse. estivesse lá. É engraçado isso, mas eu não estava. Uma graça. Eu acredito que de fato estava. É uma graça. E a gente viveu esse momento, eu tenho assim, bem forte nas minhas lembranças desse dia. E Cada um levou sua cadeirinha. foi lanterna. Aí, mas foi digno o espaço para o Senhor, né? Então, não foi não foi indigno o lugar, né? Demos toda uma dignidade e levamos os objetos litúrgicos e fizemos a adoração. E aí no dia seguinte veio uma doação de 5.000 e no outro dia, ou horas depois, nesse mesmo dia, veio uma doação de mais 3.000. Ele até falava, né, que foi uma senhorinha chegou com um envelopezinho, ó, não é muito não, mas soube que o senhor abriu uma casa, né, então uma ajudinha. Quando ele viu, era só o que faltava, né, Faltava para completar. pagar a dívida. Isso. E aí foi assim não, é assim até É hoje. assim. É assim até hoje, né? E Deus providenciando tudo. E as nossas casas sendo abertas conforme a necessidade, né? Conforme vem a necessidade, vamos lá e Deus nos chama e a gente vai, a né? gente vai. Ramon, tu falaste assim que testemunhou muitas vezes o agir de Deus, né? Assim, que tem plena certeza que é Ele quem conduz. E agora trazendo mais pro lado pessoal, eu acredito que na sua vida, eu acredito não, né? A gente pôde acompanhar um pouco a construção da sua família e o quanto Deus conduziu a construção dessa história, dessa família, de quem vocês são hoje, né? Desde o milagre que foi a vida de Samuel e tudo, né? Até a sua transferência de trabalho. Uhum. Então, se a gente puder falar um pouquinho sobre isso, se você puder nos contar, assim, porque a gente sabe as histórias, muitas vezes assim, Maiara foi minha formadora ano passado, então algumas coisas ela partilhou comigo, mas eu queria escutar você. Perfeito. Eu vou tentar ser breve, mas não sei se eu consigo. Seja breve não, rapaz. Conta a história pro povo. Acho que eu falei hoje, né? Que uma coisa que eu carrego comigo é esse desejo de fazer a vontade de Deus, ser obediente a Deus. Então, se para mim, em determinado momento, fica clara a vontade de Deus, eu não penso duas vezes. É Deus que está falando, vamos fazer. Certo? Então, um dos testemunhos, são muitos os testemunhos, né? Mas falando, por exemplo, da minha vida profissional, quando eu passei desse período que eu estava lá em Belo Jardim, trabalhando, né, estagiando, eu estudava engenharia elétrica. Quando eu terminei o curso de elétrica, eu resolvi
não segui na área da engenharia, queria ir para matemática. Surgiu ali naquele período uma oportunidade de fazer um curso de verão, porque eu tinha o desejo de ingressar numa pós-graduação lá no Rio de Janeiro, no IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Eu quero ir para matemática, mas aí vou encarar uma graduação de novo. Não sei se eu vou precisar, vou tentar um mestrado. Aí submeti lá, falaram, olha, venha fazer um curso de verão, né? E no curso de verão, se você se dá bem, é uma credencial praticamente para você conseguir ingressar lá na pós. E aí eu me empolguei, comprei passagem, aluguei um quartinho numa casa perto da instituição, planejei tudo certo. Apareceu um concurso no meio desse período aí, era um começo de ano, né, curso de verão, um concurso do IFPB, e caramba, um concurso que era assim, interessante, né, tinha vários perfis para professores de matemática. Eu já tinha decidido, eu quero seguir a área da matemática. Então, tinha um perfil desses que era para professor de matemática, mas como é que eu falo? A graduação que eles solicitavam lá não era só licenciatura em matemática. O diploma, né? O diploma. O pré-requisito. Isso, o requisito, melhor. O requisito lá não era licenciatura em matemática, o bacharelado em matemática, que eu não tinha. Tinha também licenciatura em bacharelado, mas eles permitiam que engenheiro concorresse e pudesse ingressar. E caramba, é uma oportunidade aí. Mas tinha o curso de verão e eu queria ir. Se eu fosse para lá, ia ficar muito difícil de eu fazer esse concurso. Enfim, o desejo de viajar era muito grande, de ir para lá. E eu sabia que se eu fosse, eu ia me dedicar, eu ia fazer dar certo. Eu ia fazer dar certo, né? Essa frase é mas muito... eu tenho zero dúvida que você vai conseguir. Mas assim, é porque... Ramon, talvez as pessoas não conheçam o Ramon, mas Ramon, tudo que ele faz bem feito e só faz com excelência, assim, né? Então, eu não vejo muito assim, né? Mas obrigado, meu irmão. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que você ia... Eu ia dar meu melhor. Lá, eu ia dar meu melhor e acredito que eu conseguiria. E provavelmente iria ficar lá e fazer minha vida por lá. Mas eu coloquei em oração, eu conversei com Deus, eu busquei direção espiritual também nesse momento. E certo dia, sentei com o nosso pai fundador, Diácono, e na conversa ali, realmente, Deus suscitava no meu coração e também falava para ele que eu não deveria ir, né? E assim, aos olhos do mundo, é um negócio... Tá, qual é o problema de você viajar para estudar e né, ter uma formação boa? Não há nada de mal Não há nada de mal nisso, né? Mas não era o que Deus queria para mim. Deus falava e eu faço questão de deixar isso claro, porque dentro da comunidade, às vezes as pessoas criam uma figura do diácono que não é a figura real. Acham que ele é um guru e que... Sério, né? Vocês sabem disso. E procuram um diácono para que ele vá dizendo o que tem que fazer da vida. Então eu quero deixar isso bem claro. Naquele momento, eu estava em direção espiritual, o diácono falou o que sentia, mas antes de tudo... Deus confirmava no meu coração. Não faz sentido, o diácono fala uma coisa, Deus não confirma no meu coração, né? E aí, não, é porque o diácono tá falando, ele que manda em mim. Não é assim, certo? O diácono não é meu guru, é meu dirigente espiritual. E o mesmo Deus que fala com ele também fala comigo, né? E Deus falava naquele momento comigo. E falou através dele também. Ficou tão claro para mim que eu nem pensei duas vezes. Eu vou... Eu vou ficar, né? Eu vou ficar, não vou viajar. E naquele momento eu lembro que trazia muito forte a questão de Maiara, porque eu estava começando a me relacionar com Maiara. Família, né? Exatamente, família. A minha família, né? Naquela época eu morava com os meus pais. Então trazia... Deus colocava muito forte isso no meu coração, sabe? Permaneça, porque a sua família precisa de você. Essa moça aí precisa de você. Fica aqui. E mesmo parecendo besteira, né? Caramba, qual é o problema de eu viajar? E o discernimento mais difícil não é entre uma coisa que é má e uma coisa que é boa, porque isso aí é fácil. Exatamente. O discernimento difícil é entre duas coisas boas, né? Exato. Exatamente. Mas aí, como eu falei,
carregava comigo essa característica de obediência a Deus. Se eu sei que realmente é a vontade de Deus, eu devo obedecer porque eu sei que é o melhor para mim. E naquele momento eu tive essa convicção e obedeci. Fui. Com o passar do tempo, vi assim, caramba, quem era Mayara e o que ela se tornou, sabe? Deus transformou tanto a vida dela. Não tô dizendo que é por causa de mim, mas eu tenho ciência de que eu ajudei de alguma forma. Ajudei de alguma forma Deus a chegar nela do jeito que ele queria. E na minha família também. Eu falei no começo, né? Meus pais eram católicos de IBGE, mas hoje eles estão caminhando na comunidade, já têm uma mentalidade diferente da mentalidade que tinham quando eu era criança. Enfim, realmente Deus, né, olhando para trás assim, Deus me surpreendeu e Deus honrou. Ele mostrou que realmente era ele falando ali naquele momento, e trouxe os meus para perto dele. Casei com Mayara, e aí eu já começo a entrar em outro testemunho, mas que tem a ver ainda com essa decisão. Casei com Mayara. No começo da nossa vida a dois, a maior fonte de renda lá de casa era dela. Ela ainda cantava em banda baile. Cantava em banda baile, em cerimônias de casamento. Mayara tem que vir aqui depois, né? Tem que vir. E como eu decidi não seguir na área de engenharia, seguir na matemática, eu comecei a estudar, eu entrei num mestrado na UFPB e numa graduação, no bacharelado ao mesmo tempo, fazia lá, e também fiz um curso de formação pedagógica em disciplinas de matemática, tudo ao mesmo tempo, mas aí em termos de emprego... E não é capaz, né, Bruno? É bem a cara de Ramones. Eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. Mas sempre faz tudo muito bem. Aí, naquela época, eu colocava dinheiro dentro de casa por meio de aulas particulares, praticamente. Né? Então, a maior parte da renda era de Mayara. E em determinado momento, Mayara foi chamada a largar tudo, né? Largar essas seguranças, os empregos, para ser uma missionária para Deus, para ser uma cantora católica. E Deus falou claramente. E quando ele fala claramente para mim, amigo, eu não sou besta não, viu? Eu obedeço. Eu me lembro que a gente tava no Retorno de Manaíra, eu dirigindo o carro, a Mayara expôs isso, né? Falou, não, Deus tá realmente colocando isso no meu coração, é Deus falando, certo? E tu tá esperando o quê? Qual é a dúvida, né? Qual é a dúvida? Vai! Né? Naquele momento eu nem pensei, eita, mas aí se Mayara sair, agora a renda lá de casa vai... Como vai ficar, né? Como é que a gente vai pagar as contas, como é que vai sobreviver? Nem pensei nisso, porque se é vontade de Deus, Deus cuida de tudo. E aí, pouco tempo depois, eu acabei sendo chamado, eu fiz aquele concurso, né? Porque se eu tivesse viajado para o Rio, né? Fazendo um arremate, se eu tivesse viajado para o Rio, provavelmente não faria aquele concurso. Não viajei, fiz o concurso, fiquei aprovado, né? Não sei se é classificado, aprovado, enfim. Eu fiquei em terceiro lugar, tinha uma vaga, né? Naquele tempo chamaram só um, o concurso tinha 2 anos para vencer, e aí a gente chega nesse período aí, em que Mayara tá discernindo, largar tudo para ser missionária. Né? Tá chegando 2 anos. E quando a gente dá o sim, quando ela fala, não, eu vou largar, pouco tempo depois, o reitor liga para mim e eu sou chamado para o concurso. Ou seja, Deus surpreendeu totalmente, né? Surpreendeu Se mesmo. não foi uma preocupação para você quando ela recebeu o chamado, mas Deus já estava cuidando de tudo, né? Exato. Deus não valia nem tua preocupação, Deus já estava ali E a gente providenciando. nem imagina, né? Não imagina. Deus realmente surpreende. A única coisa assim que a gente realmente deve fazer é se a gente sabe que a voz é dele, e o desafio é esse. Entender a vontade de Deus. O desafio é esse. Porque às vezes a gente cria um Deus na nossa cabeça e a gente que diz o que Deus está dizendo pra gente. E aí isso é um perigo grande. Mas para isso há um dom, né? Existe um dom chamado dom do discernimento dos espíritos. que só é o Espírito Santo que vem em nosso auxílio. E aí a gente precisa pedir esse dom. Né? O dom é uma coisa a ser pedida. E para ser pedido não tem que ter um mínimo de intimidade, né? Com Assim, Deus, a vida de O oração. instrumento para pedir é a oração, né? Então, quem não reza, quem não pede,
Não Como diz Dom recebe. Henrique Soares costumava falar, quem não reza é ateu. Isso. Sei que você ia dizer, quem não reza vira bicho. Também, né? Também. Quase que eu completava aqui. Ainda bem que eu fiquei Essa quieto. frase do Henrique, quem não reza é ateu, já é derivada de uma de Santo Afonso de Ligório. Né? Quem reza se salva, quem não reza se condena. Onde é que eu tava? Tava aí Você foi fazendo chamado pro o concurso. arremate lá do chamado. do chamado. Sim, aí realmente Deus surpreendeu, né? Eu fui chamado. Tem até uns detalhes, porque teve esse concurso para professor, era um concurso para professor, mas depois de um tempo teve um concurso para um cargo técnico de laboratório de matemática. E eles pediam uma formação como pré-requisito que não existia. Um curso técnico, não sei o que não existia. Eu não tinha, obviamente. Prestei concurso, aí passei lá e eu fui chamado nesse período, certo? Nesse período que Mayara foi deixar, antes de ser chamado para professor, eu fui chamado para esse outro. Quando eu fui dar a entrada lá, deu bronca. Aí eu pedi para Daniel Popota. Popotinho, um beijo para você. Bença Para me padrinho. ajudar, padrinho, nosso para me ajudar, a padrinho de gente casamento. conseguiu na justiça ali, eu falei, não existe esse negócio, mas ó a formação que eu tenho aqui de matemática. Entrei, fui parar em Cajazeiras. Cheguei lá no 400 campus quilômetros Cajazeiras. Pessoal, me conheceu, e, caramba, tu tá tu não tá na vez, né? Porque tinha chamado uma pessoa, tinha duas ainda. Mas tu tá na fila, né? E a gente tá precisando de professor de matemática. Caramba, a gente precisa ir atrás disso. E enfim, eu fiquei sabendo, um dia eu fui resolver uma coisa no RH lá do IFPB, aqui em João Pessoa mesmo, na gestão de pessoas. E coisa que não tinha nada a ver, mas escutei falarem, ei, a gente vai chamar do código tal. Peraí, isso é meu código. É meu código. Vão chamar a professora? Iam chamar o segundo. Eu lembro que o diretor até falou, entra aqui, vamos ligar agora. Ligou, a pessoa não atendeu, porque se ela falasse, não, eu não quero, já era minha, né, praticamente ali. Mas enfim, e nesse períodozinho ainda de dias, acabou surgindo outra vaga também, e chamaram até a quarta colocada. Lá pro Campus Cajazeiras, eu acabei indo. Na verdade, as 3 pessoas, segundo, terceiro e quarto, foram parar lá em Cajazeiras. A gente começou lá. Aí, nesse período, Mayara é chamada a ser missionária aqui em João Pessoa. E você lá em Cajazeiras. Como Isso. foi essa dinâmica? Vocês já tinham Samuel? Não, Ainda não. E a gente tava nessa luta, entre aspas, né? Porque quando a gente casou, a gente... A abertura total, desde já, certo? A termos um filho. Eu tinha um desejo grande de ser pai. Tinha um desejo muito grande mesmo. E o tempo foi passando e não vinha, né? E em determinado momento isso começou a angustiar a minha esposa. Começou a angustiar a Mayara. Caramba, era pra ter vindo já. Tem alguma coisa errada. E ela foi investigar. E aí descobri que tinha alguns problemas, né, que dificultavam a gravidez. Ela não ovulava, tinha ovário policístico, enfim. E eu lembro que em determinado momento ela realmente ficou mal com isso. Muito mal, muito mal, muito mal. Mas lembro também, a gente fez exame que só... Enfim, tô lembrando aqui, eu em Cajazeiras e lembrando dela, né, desse sofrimento, porque realmente, em determinado momento, ela tava muito sofrida com isso. Eu acho até que teve uma adoração que o diácono não estava, não sei se ou ele estava e ele passou o microfone para eu conduzir um momento de oração, e aí veio uma palavra, ela estava assistindo pela internet. Depois pergunta a ela, não me lembro de detalhes não, mas foi nesse momento aí veio uma palavra, e se eu não me engano, pouco tempo depois veio a gravidez. Aí o interessante é que eu lembro que eu estava em Cajazeiras, quem ia casar era Bruninho e Angélica iam casar, eu estava em Cajazeiras, e pensando em Mayara, assim, né, nessa angústia dela, e a gente, caramba, o que é que a gente pode fazer?
que a gente pode fazer, assim, buscando a medicina mesmo, né? De acordo com o que a igreja nos diz. Mas aí, em determinado momento, ela ligou pra mim, tava lá em Cajazeiras, e falou, amor, ó, vamos deixar Deus cuidar de tudo? Vamos deixar Deus cuidar de tudo. Vamos parar com isso aqui, né? De buscar essa parte aí da medicina, porque Deus estava suscitando alguma coisa nela. E engraçado, né? Que naquele momento eu senti algo diferente, como se realmente Deus já tivesse preparado tudo. E eu acho que eu contei errado. Essa fala aí foi antes do casamento, certo? É porque no dia do casamento que eu soube que Mayara tava grávida, eu me lembro que teve alguma ligação dela. Ela não falou nada, porque queria fazer uma surpresa. Mas assim que ela falou alguma coisa lá relacionada, não lembro especificamente o que era, mas relacionada a isso, Deus colocou realmente no meu coração. Eu senti, caramba, eu acho que Mayara tá grávida. Ela não me falou nada. Não me falou nada, mas acho que Mayara tá grávida. Eu voltei pra João Pessoa naquele dia, fui pro casamento de Bruninho e Angélica. Caramba, eu acho que Mayara tá grávida. Fiquei observando. Ela cantou em determinado momento, aí... Mas eu acho que já tem barriga, né? Não, mas não foi, mas eu fiquei... Como eu tava desconfiado, eu observei com mais atenção. Aí vi gente levantando com mais frequência pra levar água pra ela. Não come isso aqui não sei o quê. Rapaz. E aí quando a gente chegou em casa, ela tinha revelado, né? Isso pouco tempo depois dessa história que eu falei de... Não, deixa Deus cuidar, mesmo angustiada, vivendo essa espera. Deixa Deus cuidar, tô cansada. Tô cansada, entendeu? Deixa Deus cuidar. Aí Samuel veio. Que coisa, né? Muito bem. Não sei se eu contei direito a história. Contou, rapaz. Não sei se eu fui, se eu voltei. É, Variou no tempo aí, mas o que importa é isso. Samuel, né? Eu contei aqui a história do emprego, contei a história de Mayara deixar as seguranças, passar a ser missionária e Deus honrar. Isso é testemunho, isso é ação de Deus. E Samuel também para nós é assim, convicção para mim de que Deus E todas tá à as frente de vezes tudo. que vocês se abandonaram na vontade dele, eu tenho certeza que foi muito mais do que o que vocês pensavam. Com certeza. Ter um filho deve ser bom, mas assim, a chegada de Samuel deve ter multiplicado, triplicado tudo aquilo que vocês pensavam que vocês Com poderiam certeza. sentir. Como eu falei, eu sonhava muito em ser pai. Gostava, já ouvi, assim, antes de ser pai, eu gosto muito de criança, né? Sempre gostei. Já ouvi de muita gente, caramba, acho que você vai ser um bom pai. Eu criei uma expectativa em cima de mim mesmo, né? Mas, caramba, Deus surpreende demais. Porque por mais que eu imaginasse assim, como é que ia ser, não chega aos pés do que é de fato. Não chega aos pés. É bom demais. É bom demais. Uma vocação encontrada e olhar para Samuel e saber que é um filho amado de Deus e que eu preciso devolver para ele. Sabe? Cuidar dele, educar. Não somente educar socialmente falando, mas principalmente educar na fé cristã, na fé católica. É uma responsabilidade tão grande, mas eu fico feliz demais, sabe? Que é Deus dizendo, bicho, cuida aí, faz isso, dando uma responsabilidade. Deus tá me entregando isso. Poxa, quem sou eu pra Deus me dar isso, né? É a graça de participar daquilo que primeiramente é uma missão do próprio Deus, né? Tu fala bonito demais. Chega e o cabo se emociona. É exatamente isso. Eu digo sempre pra ele, caramba, gosto demais, te admiro porque tu se comunica muito bem. E muitas vezes, a maioria das vezes, ele fala exatamente o que eu tô sentindo, mas eu não sei expressar bem. Olha e aí. ele fala em poucas palavras, de maneira assim, bem culta. Aquela frase cirúrgica, A né? mensagem Aquela frase chega. cirúrgica, assim, né? Quando eu crescer, eu quero Assim ser você que tá nem me ele. deixando encabulado. Não fique não. Mas você sabe, Ramon, que foi exatamente essa sua fala na live que você nem lembra que fez com o Diego Holanda na pandemia, lá em 2020 ainda, que me fez ter a certeza de qual era a minha vocação. Porque justamente eu tinha me colocado à disposição de Deus, onde Ele me quisesse, eu iria. Eu tinha chegado nesse ponto assim, onde tinha me abandonado à vontade dele.
E foi essa sua fala, exatamente isso, assim, de Deus confiou em mim essa alma, né, para que ela volte. E eu quero fazer isso, eu quero cuidar dela, eu quero que ela volte para Deus, que me fez reconhecer a minha vocação também, né? Então, se hoje estou casada com o Tiago Bazei, se hoje somos o casal Bazei, saiba que as suas palavras me tocaram profundamente, foi instrumento de Deus para que hoje a gente fosse uma família também. Louvado seja Deus, viu? Porque o cara nem pensa nisso, né? Não é? Ele não lembrava nem que fez a live. Pois é, não, eu lembrava que eu fiz a live, mas eu não lembrava, assim, do teor da live, né? Assim, especificamente falando, eu não lembrava que eu tinha falado o que você disse que eu falei. Uma coisa é certa, se a gente coloca em tudo que a gente faz, né, esse desejo, realmente a gente internaliza o desejo, a vontade e decide deixar Deus agir, fazer o que quiser, acontece esse tipo de coisa. Né? Se fosse eu, simplesmente, não, vou falar ali, vou preparar uma formação, falar aqui bem bonito, talvez não tivesse tocado o coração dela, mas ao falar Deus... E eu não tô me vangloriando não com isso, tá? Tô dizendo assim, gente, eu não sou nada, mas quando eu peço a Deus, Ele faz do meu nada alguma coisa. E isso aí é um exemplo. E aí, beleza, que eu não lembre. Pegou, tocou o coração dela, mudou a vida dela. Obrigado, Deus. Frutificou. Né? Palavras sem unção não frutificam, né? Ainda que sejam palavras, como você coloca, ainda que sejam palavras simples, não tão rebuscadas quanto as de Bruno, né? Fala bonito demais. As minhas podem ser bonitas e às vezes não servir pra nada, né? Mas serve, viu? Olha aí. Eu tô testemunhando isso. Suas Com palavras certeza. sempre tocam muito meu coração, meu irmão. Amém. Bendito seja Deus. Eu penso muito que isso aí faz muito parte da missão de quem prega, né? De alguma forma, a gente exerce essa missão de anunciar a palavra, enfim. Talvez quem é designado na missão de pregador, formador, etc., faça mais, mas de alguma forma a gente tem feito isso. Esse momento, inclusive, faz parte um pouco dessa dinâmica também. E a gente que trabalha servindo a Deus dessa maneira, né? Acho que melhor do que trabalhar é servir, tem uma missão limitada nesse aspecto, porque a gente vai só até um ponto. Anuncia, fala, mas a palavra se completa no coração de quem escuta com a ação do Espírito e a abertura de quem está recebendo. Né? Você falou, né? A palavra caiu, né? Caiu ali em terreno fértil, né? A parábola do semeador. Então, se de um lado tinha Ramon com a disponibilidade de fazer aquilo, né, para a maior glória de Deus, do outro lado tinha uma pessoa também desejosa de escutar a voz de Deus. Né? E aí que era seu caso. Então são duas coisas ali, duas boas intenções que se encontram, e aí Deus vai e faz a sua obra. Né? Então, existe aí a graça de quem se colocou à disposição, mas há também uma graça muito grande de quem escutou de coração aberto, né? Querendo, independente do que fosse o desígnio, mas quero acolher. E como faz, né? E como muda as nossas vidas. Meus irmãos, estamos caminhando para o final. Deixamos o microfone abertos aí. Falem o que quiserem, o que desejarem. Uma palavra, um recado. Passamos a bola, tá com vocês tá com agora. vocês Vai pra cabecear, gente- fazer o gol, vai tocar para É escanteio. contigo, aí. Bruno, agora? Não, primeiro os mais velhos. Primeiros mais velhos? Isso, Os mais velhos dentro da comunidade, né? perfeitamente. Senão o povo vai pensar que eu sou... No sou militarismo a careca e gente tudo. chama os mais antigos, né? Que Isso. não necessariamente são os mais velhos. Primeiro os mais experientes. Então, eu vou aproveitar o momento aqui para agradecer, meus irmãos, pelo convite. Como eu falei hoje mesmo, né? Cada responsabilidade que o diácono me entrega, eu penso assim, caramba, num primeiro momento eu não sou capaz, eu não sei fazer direito, mas Deus tem alguma coisa com isso. E isso aqui foi algo desse tipo também, né? Quando o Ian entrou em contato, eu, Ramon, vamos gravar aqui um podcast, conversando aí, compartilhando vida, falando sobre a comunidade. No primeiro momento eu pensei, poxa, eu não sou desenrolado pra fazer essas coisas, não vai dar muito certo. Temos prints. Temos prints. Ó, tem prints. Eu sou desenrolado, não vai... Mas eu creio que tem condução de Deus, então vamos lá. Não sei fazer, mas Deus cuida de tudo. E aí eu agradeço a vocês por esse chamado, porque quando esses chamados acontecem, sempre me levam a refletir isso, sabe? Ramon, seja dócil à ação de Deus, faça o que ele tá pedindo, sabe? E é bom demais porque a gente
partilhando vida, falando sobre comunidade, acaba sendo abastecido. Obrigado, meus irmãos, por essa oportunidade. A gente quem agradece, Ramon, pelo seu sim há 15 anos, né? E principalmente por não, pela sua perseverança, pela sua obediência, que eu tenho plena certeza que não fosse o sim de vocês, não fosse a obediência, a perseverança, eu não estaria aqui, Tiago não estaria aqui. Tenho muito certo isso na minha vida, que se não fosse a Em Adoração e por consequência vocês que são em adoração, que eram em adoração até que eu também fosse, eu não estaria aqui. Eu tenho plena certeza disso, por isso eu agradeço, meu irmão. Eu que agradeço vocês, porque é interessante, né? Esse tipo de coisa só faz a gente também refletir Demais, sobre esses sims que a gente deu pra Deus lá atrás, sem entender nada. Sem pretensão nenhuma. Sem pretensão Sem saber pra onde nenhuma. ia, né? Vocês deram sim. Exato. Deram sim. Só faz confirmar no meu coração isso. Ramon, se é Deus, obedece. Que ele vai cuidar de tudo. Você vai olhar pra trás e vai ver, ó, não foi você que fez, mas olha o que Deus fez na tua vida, né? E até criar uma expectativa sobre o que vai vir, né? Porque eu creio que tem muito ainda pra vir aí, pra minha vida pessoal, mas especialmente pra Em Adoração, né? Que faz parte dessa minha vida pessoal, mas principalmente pra Em Adoração. Deus olha muito por nós, conta muito conosco e tá à frente de tudo. Muita coisa aí pra vir. Bruno, mais uma vez, nosso de novo, padrinho, novamente. Nosso padrinho. Semana que vem tá aqui de novo, né? Não, aí é demais. Ele tá dizendo, mas vamos ver, né? Não sabe, vai que Deus quer. Então, eu tô feliz de a gente poder ter mais uma vez essa conversa assim ao redor da mesa, né? Que tem tudo a ver com aquilo que somos, aquilo que Deus nos pede para viver. Eu penso muito no que eram os primeiros momentos ali do ministério em adoração, lá na casa do diácono, e sempre tinha esse clima de casa, de família, de colo, de acolhida, de um brincar com o outro, né? E sempre foi assim, a comunidade sempre teve isso na sua essência, né? E que isso nunca se perca, né? Dentro da nossa vivência. Acho que depois da capela, um dos lugares mais frequentados da comunidade é o refeitório, né? Para que a gente viva ali Desde sempre, né? Isso, desde sempre foi assim, né? Então, agradecer a Deus, né? E também a esse papo maravilhoso que a gente teve aqui, foi bom demais. Estamos aí chegando nos 15 anos de comunidade, então ter a oportunidade de a gente conversar um pouquinho e contar de uma maneira tão descontraída, tão feliz, a história daquilo que a gente viveu, acho que engrandece muito e fica um registro, né? Para que essa memória não se perca, né? É uma graça muito grande a gente poder ter esse momento aqui registrado dessa forma, para que, com a graça de Deus, outras pessoas venham após nós e possam escutar um pouco daquilo que a gente viveu lá no início, porque isso, além de trazer as razões das coisas, né, explica um pouco do porquê a gente vive as coisas da forma que a gente vive, mas mais do que isso, eu acho que enche de sentido. Enche de sentido. Não é só uma justificativa dizer assim, a gente faz isso porque lá no início se fazia assim, não. Mas enche de sentido, de vida, né? É como se assim, estamos tendo a oportunidade de deixar gravado aqui as raízes que fizeram, né, a árvore, que é esse carisma de adorar e servir com alegria, crescer e, com a graça de Deus, continuar crescendo e dando frutos, né? Nós somos frutos desse carisma, os primeiros, mas vocês são frutos, temos outros irmãos, né? A comunidade está aí fazendo esse serviço à igreja, esse serviço a Deus, que se não fosse assim também não tinha sentido nenhum, a comunidade não existe em causa própria, né? A gente não existe para ser um clube, ser um grupo fechado, né? Talvez pessoas nos assistam que não são da comunidade e despertem o interesse em conhecer, né? A comunidade é um espaço para acolher, né? Para acolher o irmão que chega do jeito que ele é, para amá-lo,
para deixar com que o amor cresça no meio de nós e assim a gente possa viver de maneira mais intensa o Evangelho, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos chama a viver. E no meu coração assim tem essa intenção de que eu quero cada vez mais me doar, sabe? Eu tenho sentido nesses 15 anos que a comunidade está aí completando que o chamado está ficando mais forte. Eu tenho me sentido chamado de um jeito mais intenso. Eu não sei nem explicar direito, mas... E com esse chamado vem até uma força especial, uma graça especial. Eu tenho me sentido visitado por Deus de outras formas nesses dias, né? Na minha oração, enfim, né? De repente em um outro momento a gente partilhe mais sobre isso, mas... Já vai voltar aqui num outro... Semana que vem. O que eu estou querendo é mais nesse contexto de fechamento aqui, de gratidão, colocar isso no contexto dos 15 anos da comunidade, né, e que fique aí esse registro da nossa história, mas que também fique a nossa abertura ao que vem, né? Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos leve para onde Ele quiser, né? Porque caminhando com o Senhor sabemos que estamos indo para o melhor dos lugares, né? Estaremos com a melhor das companhias, fazendo o que tem que ser feito. Então que Deus nos ajude, né, e nos capacite nesse caminho e reforço mais uma vez, né? Está aqui o 2º episódio do podcast. Vamos perseverar nessa graça. É Deus, né? É Deus que nos pede. Vamos perseverar. Ele nos deu essa graça de fazer o podcast, então é o nosso sim também, né? Para isso acontecer. Ele nos pede e ele nos conduz, ele nos né? conduz, porque porque capacidade, com capacidade... Se a gente fosse depender da gente, meu irmão. E quando vocês olharem para trás, passar um pouquinho mais de tempo, vocês vão ver testemunhos desse tipo, né? Vocês nem imaginam, mas Deus vai alcançar muita gente. Muita Testemunhos gente por meio disso. já estão começando a chegar. Né? O podcast teve um episódio, já escutamos alguns testemunhos, bendito seja Deus por isso, né? E a gente, não que a gente venha aqui buscar como se a gente quisesse transformar isso aqui num momento assim milagreiro, alguma coisa desse tipo, não é isso. Mas na simplicidade de partilhar a vida ao redor da mesa, dentro do que aquilo que a gente vive, os corações vão pouco a pouco sendo tocados. Da nossa vivência, né? O que a gente vive, a gente partilha e as coisas vão acontecendo e Deus vai suscitando cada vez mais para a gente poder dar para as pessoas o que a gente vive, né? Acho que é basicamente isso. E que a gente possa dar também aquilo que a gente recebeu um dia. Exato. Né? Exato. A gente sempre diz isso desde o começo, assim, se uma única alma for alcançada, a gente já cumpriu a nossa missão, que é onde Deus quiser a gente vai estar, a missão que Ele nos pedir. Vamos executar, né? Não sabemos onde vamos parar, mas eis-nos aqui. E só para eu não deixar passar em branco também, eu quero agradecer também a Ramon, né? Esses anos aqui que a gente tem caminhando juntos. Eu e Ramon, nós não éramos amigos, né, de antes da comunidade. Eu lembro... Vou te interromper. Bruno era uma figura que eu admirava, porque ele tocava bateria e eu lembro dele quando eu estava aprendendo a tocar bateria. Num contexto totalmente fora de igreja, numa escola de música, numa escola de música. Eu lembro, a primeira vez que eu lembro, diga aí, engraçado, na primeira vez eu tava no estúdio, a banda dele chegou pra ensaiar e eu permaneci no ensaio e ele falou um bocado de coisa de bateria pra mim que eu tava aprendendo e eu admirava muito. Hoje é formado em música e eu fico admirando ele tocar. Caramba, eu tinha um CD da banda dele. Formado em música, Engenharia elétrica, mestrado em matemática e o doutorado em matemática também? Tá terminando o doutorado. Tô fazendo o doutorado. Tenho mestrado e tô terminando. Demais de constranger qualquer um. Mas, só para não perder o fio da meada, né, agradecer por esses anos. Né, a gente sabe os desafios que a gente passou, que a gente já superou juntos, né, os embates que vivemos, mas também, mais do que isso, as graças que a gente recebeu esses anos. Né. A gente se conheceu muito novo, 2 meninos, imaturo, né? A gente está assistindo já a família crescer. Eu já estou com 2 filhos, você já está com 2 filhos. Então, a gente tem muito a agradecer a Deus. Né? Muito a agradecer a Deus. Te amo, meu irmão. Também te amo. A gente ama vocês também.
Gente, estamos encerrando já. Quero agradecer, Bruno, quero agradecer, Ramon, por virem aqui, por dar testemunho da vida de vocês, da vida da comunidade. Tá? Você que está nos assistindo, está nos escutando nos nossos canais, acesse o nosso Instagram, alegriadoamor.br, Instagram da nossa comunidade, @emadoração. Também no YouTube, todas as manhãs, às 8 horas da manhã, no YouTube da comunidade, em adoração, tem a live diária, né, com o nosso pai fundador e às vezes com os membros da comunidade também, que estão lá partilhando também da palavra, né, diária. Convido você a se inscrever no nosso canal, a se inscrever no canal da Em Adoração e assistir os próximos episódios. Se inscreve no canal, não perde mais nenhum, toda quinta-feira, 19h30, 19h30. um novo episódio. Muito obrigado. Gratidão, gente. Shalom. 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 Shalom.